Saudações a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Acústica. Eu me chamo Ajax e nesse vídeo vamos aqui resolver o primeiro problema aí da lista de Física 2 sobre ondas aí da Universidade Federal da Bahia, né? Vamos lá então atacar esse primeiro problema, né? Plau! Então, galera, o enunciado aqui é esse. Caso você queira tentar resolver qualquer coisa, pode ficar à vontade para pausar o vídeo agora e depois vir acompanhar uma resolução comigo. Bom, o enunciado diz aqui que tem esse pulso, né, dessa forma, e pede para a gente fazer o gráfico do pulso no instante t igual a zero e no instante t igual a 2,5. Então, como é que a gente faria isso, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, essa letra A, né? Em t igual a zero, o y de x de t vai ser como, né? Vai ser um y de x de zero. Vai aparecer aqui, ó, y0, né? Dividido por x menos v vezes zero, vai ficar x menos zero, né? Aqui embaixo. Dividido por x0. Isso tudo ao quadrado. Mais 1. Pá. Ok. Mas ele fala aqui que o y0 e o x0 são valores dados, né? O y0 é em milímetros e o x0 é em metros. A gente tem que fazer, então, o gráfico dessa função y em função de x, né? Ficaria como? A gente pode simplificar aqui essa expressão. Já que ficou um zero aqui, né? Vai ficar bem mais simples. Então vai ficar o y0 sobre x ao quadrado sobre x0 ao quadrado mais 1. E aí, né? Como o y0 é 10 milímetros, ou seja, a gente pode botar aqui 10, colocando tudo em metro, né? 1 milímetro é 10 a menos 3 metros. Então, a gente multiplica por 10 a menos 3. Vai ficar x sobre 1, né? Oh, que beleza! X ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais 1. Então, nossa função ficou como, né? 10 a menos 2 sobre x ao quadrado mais 1. 1 mais x ao quadrado. Esse aqui é o y de x. Agora, o que que a gente faça esse gráfico aqui, né? Dessa função. Seria o t igual a zero. Como é que a gente faz esse gráfico, né? A gente teria que pegar alguns pontos. A gente teria que pegar aqui alguns pontos. Mas a gente pode tentar entender, né? Como é que é o comportamento dessa função. Esse número aqui é uma constante, então ele não vai alterar muito a cara da função, né? Mas ele quer o gráfico, então vamos fazer para x igual a zero, por exemplo. Para x igual a zero, vou colocar uma outra cor aqui. Para x igual a zero, o valor de y é 10 a menos 2, então digamos que 10 a menos 2 é aqui, ó. X igual a zero, o y vai dar aqui, ó, 10 a menos 2. E é 0,01, né? Agora, se o x for aumentando, esse denominador vai ficar cada vez maior, né? Então, se esse denominador vai ficar cada vez maior, a função vai decrescendo, né? A função vai decrescendo, 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 decrescendo. E como está ao quadrado, o mesmo que acontece para o x positivo, acontece para o x negativo, né? A gente vai ter uma coisa assim. Agora, será que vai ter um ponto que a função vai cruzar aqui? Será? Esse ponto aqui seria um ponto em que y de x é igual a zero, né? Será que isso é possível? Para isso acontecer,
a gente teria que ter 10 a menos 2 sobre x ao quadrado mais 1 igual a 0. Mas esse numerador aqui ele já é diferente de 0. Só vai acontecer quando o denominador for infinito, né? Um número muito grande. Então, na verdade, o comportamento da função não vai ser esse que eu desenhei. O comportamento vai ser o y vai para 0 quando o x for infinito. Então, vamos corrigir isso aqui, hein? Vai ser uma coisa assim, ó. Olha. Interessante, bicho. Então, a gente vê que o formato dessa onda é realmente o formato de um pulso, né? Um pulso de onda. Quando a gente tem uma corda assim, normal, presa na parede, por exemplo, a gente vai e faz um pulso, aí faz um formato assim, né? Interessante, interessante demais essa função aí, caramba, legal. Esse seria o gráfico então para t igual a 0. Vamos fazer para t igual a 2,5 segundos, né? Como é que ficaria então t 2,5 segundos? Ficaria da seguinte forma. Se t é igual a 2,5, nosso y, deixa eu ver aqui a função como é que ela é mesmo, aqui. Então, nosso y ficaria y0, que é o 10 a menos 2, né? 10 a menos 2, já vou botar logo. X menos 2,5, né? Na verdade, tem a velocidade. Quanto é a velocidade? 2 metros por segundo. Se é 2 metros por segundo, vai ficar VT, né? X menos VT. Vai ficar x menos 2 vezes 2,5. X menos 2 vezes 2,5 dá x menos 2 vezes 2,5 dá 5. Isso aqui é o quadrado sobre 1 ao quadrado, né? Tudo isso aqui no denominador. Agora, a gente vai ter o seguinte, né? Isso aqui é uma função y de x. Repare que isso é muito importante, né? Nas ondas, a gente tem funções do espaço e do tempo. E quando a gente estabelece um tempo, a gente tem uma função de x. Quando a gente estabelece uma posição no espaço, a gente tem uma função do tempo. Isso é muito legal mesmo aí. A gente tem aqui como o y varia com x a cada instante de tempo, né? Se a gente analisar os instantes de tempo assim. Mas então, essa função a gente já pode analisar da seguinte forma, ó. Vamos tentar fazer o gráfico dela aqui embaixo. Vou fazer aqui. Y e x, né? Bom, essa função eu vou reescrever aqui para ficar mais evidente ainda, para a gente visualizar como que é essa função, né? Mais um. Então a gente vamos tentar fazer o gráfico aqui, eu vou botar até uma outra cor aqui para diferenciar. Vamos tentar fazer o gráfico dessa função, né? Bom, quando é que y vai ser 10 a menos 2, que nem aqui antes, né? Para isso o denominador tem que ser 1, ou seja, o x tem que ser igual a 5. A gente vai pegar o x aqui igual a 5 e vai ver que quando x é igual a 5, o denominador fica igual a 1 e, portanto, o valor da função aqui vai ser o nosso anterior 10 a menos 2, certo? Mas aí o que acontece, né? Quando x é maior do que 5, isso daqui vai dar, por exemplo, 6 menos 5, vai dar 1, 1 ao quadrado. Aí vai ficar 1 ao quadrado mais 1, vai dar 2 no denominador, o denominador aumentou. Se a gente pegar um x menor do que 5, 4 menos 5, por exemplo, vai dar menos 1. Mas isso tudo está ao quadrado. Isso tudo está ao quadrado, né? Então vai dar menos 1 aqui, deu 1. Deu o mesmo comportamento de antes. Ou seja, o denominador sempre aumenta quando x é diferente de 5. Então, o que vai acontecer é que quanto mais distante do 5,
maior o denominador, menor o valor de y. Até que lá no infinito vai ser zero também. Olha só. Nosso pulso de novo. Tanto no infinito como no menos infinito. Tá tudo aqui ao quadrado, né? Então para x igual a infinito ou x igual a menos infinito, a gente tem o mesmo resultado. Que é o quadrado some com o sinal menos. Então a gente vê que no x igual a zero o pulso estava aqui. No x igual a 2, no t igual a 0, o pulso estava aqui. E no t igual a 2,5, o pulso andou, né? Ele se deslocou, olha só. Ele se deslocou uma certa quantidade aqui. E essa quantidade, ele não perguntou, mas é justamente a velocidade da onda vezes esse intervalo de tempo. A gente pode perceber isso, né? Até porque esse valor 5 daqui, ele foi obtido como? A gente obteve ele fazendo esse produto aqui, ó, VT. Não foi não? Velocidade da onda, 2,00 vezes o tempo, 2,5. Legal, né? Rapaz, a física das ondas é legal demais, velho. Pô, esse assunto é massa pra caramba. Então, letra B agora. O pulso é caracterizado por sua altura e sua largura. A altura h do pulso é o módulo do deslocamento máximo devido ao pulso, e a meia largura w é a distância entre dois pontos do pulso onde o módulo do deslocamento é a metade da altura do pulso. E isso aí a gente tem que ver com cuidado, hein? Ele quer que a gente diga h e w. H é a altura do pulso. Essa altura aqui a gente já matou, né? Sem querer a gente já matou, que é o 10 a menos 2. A gente pode até conferir aqui no gabarito. 10 milímetros é 10 metros a menos 2. Né? Ou 10 a menos 2 metros, perdão. Metro a menos 2 não tem nem dimensão de comprimento, é 1 sobre o comprimento. Mas então, né? Na verdade tem dimensão de comprimento, mas negativo, né? O expoente. Mas enfim, o H a gente já matou e tá certinho. Agora e esse W, né? Ele fala que esse W, a meia largura, é a distância entre os dois pontos do pulso. Distância entre dois pontos do pulso. Então seria distância entre esse ponto e esse ponto aqui, por exemplo. Distância entre dois pontos do pulso, onde o módulo do deslocamento, ou seja, o deslocamento que ele fala seria o y, né? O deslocamento transversal à propagação da onda. A gente está tratando aqui, estaria tratando de um pulso de onda numa corda, por exemplo, onde a propagação é transversal. Mas então, o módulo de deslocamento é a metade da altura do pulso. O módulo do deslocamento é a metade da altura do pulso, ou seja, o módulo do deslocamento é a metade da altura do pulso. Esse aqui é o deslocamento. Então a meia largura W que ele quer seria com o módulo do deslocamento sendo igual a metade, né? Ou seja, 0,5 vezes 10 a menos 2 aqui. Então ele quer saber qual é essa largura, né? Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode pegar esse caso aqui no primeiro, que ele é um pouco mais simples, né? Ele está na origem. E a gente buscaria então aqui um ponto X no qual o Y é a metade da altura do pulso, né? Vamos fazer isso então de maneira mais organizada. Agora que a gente já pegou a ideia para resolver o problema, vamos tentar, né? Então, vou fazer um desenho um pouco maior aqui só para ficar mais claro para a gente. A gente vai ter aqui o nosso pulso. Aqui é 10 a menos 2. E a gente está buscando aqui, ó, os pontos em que a altura seja metade de 10 a menos 2, certo? E o nosso objetivo é encontrar qual é a meia largura do pulso, né? Esse W aqui. Vamos tentar fazer isso. A gente já encontrou que a função y de x, nesse caso, ela é 1 sobre x ao quadrado mais 1, né?
10 a menos 2, na verdade. Deixa eu só conferir, né? É isso mesmo. Aqui a gente achou. Então vamos encontrar qual é esse valor de x aqui, né? Para o qual o y ele é a metade da sua amplitude total, né? Aqui é o x. Vamos ver então. Vamos dizer que o y de um certo x que a gente está buscando, ele é metade de 10 a menos 2. Quem seria o valor de x, né? Seria metade de 10 a menos 2. Isso aqui é a nossa função dessa forma. Como é que a gente acha o x, né? Bom, a gente já pode cortar esse camarada aqui, ó, com esse. Vai facilitar a nossa vida. E agora, a gente tem uma equação equivalente aqui, que é o seguinte. 1 meio igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1. Então, esse denominador aqui tem que ser 2, né? 1 meio igual a 1 sobre outra coisa. Essas outras coisas tem que ser meio. Então, olha só. X ao quadrado mais 1 igual a 2. Significa que x ao quadrado é 1. Ou seja, x igual a mais ou menos 1. Se x é igual a mais ou menos 1, esse aqui seria o nosso 1. E esse aqui seria o menos 1. Então a gente achou aqui que a nossa largura, o w, ela é o que justamente? É 2, né? Essa distância daqui. Se aqui é 1 e aqui é 1, em módulo, né? A distância total é 2. Então a gente matou aqui a questão, estabelecendo, verificando que é 2 metros, né? Que a gente botou tudo no sistema internacional. Vamos dar uma olhadinha no gabarito e ver se está tudo ok. Só para confirmar. Vamos ver. 2 metros. 2x0 ele colocou aqui. Ele colocou aqui o 2x0, né? Já poderia ter calculado até antes, se soubesse essa expressão do x0. Mas a gente não precisa supor isso não. A gente pode ver graficamente, que eu acho que é muito mais legal, inclusive. Mas entender que a largura 2x0 é uma coisa interessante também. Muito legal. Bacana. Mas é isso. Espero que tenha gostado aqui dessa videoaula. Caso tenha críticas, sugestões, fique à vontade para se expressar nos comentários. E a gente se vê aí até uma próxima. Falou, tchau, tchau.